Alô, futináticos! Eu sou Maurício Pedroso e sejam bem-vindos ao especial do programa Terceiro Tempo da Rádio Jovem Pan e da Rádio Bandeirantes, que era apresentado por Milton Neves. Mas antes, faço aquele pedido. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos conteúdos. O jogo já terminou, encerrada mais uma partida do futebol do Brasil, mas na Jovem Pan, com a Rede Zacarias sempre tocando de primeira, a bola continua rolando. Começa aqui o terceiro tempo do futebol Jovem Pan. O Zacarias bate bola em seu rádio, agora o jogo é só nosso e deixe o Zacarias tomar conta do seu carro. E assim começava o principal programa pós-jogo do rádio esportivo brasileiro, desde a sua estreia em julho de 1982. Entrevistas, histórias, reprise de gols e muita polêmica. Tudo isso comandado pela genialidade de Milton Neves e com a sua equipe de repórteres, comentaristas e narradores. De 1982 até 2004 pela Rádio Jovem Pan e de 2005 até 2023 pela Rádio Bandeirantes. Então vamos ouvir agora alguns programas polêmicos e históricos que marcaram a trajetória do programa Terceiro Tempo. Em 1997, o Corinthians formou uma equipe muito forte e era patrocinada pelo Banco Excel. Tinha jogadores como Túlio, Marcelinho Carioca, Donizete, Souza, Ronaldo, entre outros. E acabou sendo campeão paulista daquele ano. Mas, para chegar até o título, houve alguns problemas. E um deles foi no dia 6 de março de 1997, quando o Corinthians foi até a Americana e perdeu para o Rio Branco por 1-0. Durante o intervalo, o repórter da Jovem Pan, Luiz Carlos Quartarolo, entrevistou o técnico Nelsinho, que desabafou contra o elenco. Essa entrevista foi reprisada no terceiro tempo e é o que nós vamos ouvir agora. E aí no vestiário Skin Carel Tintas MC da Pan, Luiz Carlos, você ouve parte da entrevista que você colheu no intervalo, que deverá ser a tônica do terceiro tempo e dos programas esportivos da sexta-feira. Nelsinho Batista, a gente sentiu que você estava muito inflamado na preleção. Tava sim. O que você mexeu no time? Mexi porque não é possível o time do Corinthians. Não é possível o time do Corinthians jogar como jogou o primeiro tempo. Não é possível. Não é coisa do treinador isso. Não é coisa do treinador. Eu não faço gol, eu não faço lançamento, eu faço um posicionamento. Só isso. Aliás, eu cheguei a ouvir, não era pra gente ouvir, mas de passagem, se tiver que sair, eu saio de cabeça erguida. Você falou isso pra ele? Lógico, é lógico. Eu nunca me aprendi, nunca me prendi em lugar nenhum. Eu tenho meu nome, eu tenho meu trabalho apresentado. E se eu tiver que sair amanhã, eu saio. Mas tem que fazer as coisas certas dentro do campo. O problema é dele. Coisa certa dentro do campo. Não é só culpar o treinador. Tem que cobrar dos jogadores também dentro do campo. Acho que é o jogador então o problema? Tem que cobrar deles. Eles têm que correr também dentro daquilo que eles podem. Não é só o treinador, não. No Brasil, se cobra o treinador, mas tem que cobrar os jogadores também. O homem tem razão, é reflexo. Tem razão sim, Milton. A porta do vestiário, para você ter uma ideia, está fechada ainda. Aqui à minha frente está o Tim Maia, que está inclusive com saudades de você, o Pedrão e o nosso Milton Caetano, que é o representante da Federação Paulista hoje aqui para o jogo. Ele veio para pegar a assinatura final do capitão e também do próprio Nelsinho Batista e pediram a ele que esperasse um pouco. O Nelsinho mandou chamar o Neto, que era o último jogador a dar entrevista ainda no gramado, entrou há cerca de 5 minutos e nesse momento ele está falando com o elenco. Nelsinho Batista fala com o elenco nesse momento, pode até ser uma despedida, meu caro Milton Neves. Que coisa, hein? Em 1994, o São Paulo tornaria-se o primeiro clube na história a disputar 2 partidas oficiais no mesmo dia, válidas por torneios a nível nacional e internacional. E o grande destaque daquele dia foi Juninho Paulista, que jogou as 2 partidas pelo São Paulo, a preliminar contra o Sport Cristal e o jogo de fundo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E agora vamos ouvir então a entrevista que Juninho Paulista deu no terceiro tempo a Milton Neves naquele dia 16 de novembro de 1994.
Eliminar 3-1. Juninho no jogo principal, São Paulo 3-1. O Juninho teria sido a personagem central e vai ser desse terceiro tempo da PAN do Bradesco, meu banco e da Madanense Romano, Guedes. Sem dúvida nenhuma, Milton. Ele mudou a cara do jogo diante do Sport Cristal. São Paulo era um time apático. Ele entrou, deu velocidade, matou com o time do Perura. Ele entrou quando o São Paulo já demonstrava um cansaço. Ele entrou e acabou com o time do Grêmio. O Juninho, o personagem central do nosso terceiro tempo. Que grande fase. Parabéns, hein, Juninho? Você é um titular absoluto dos dois times, né, Juninho? Boa noite pra você. Aliás, bom dia na madrugada. Bom dia. Eu agradeço os elogios, mas acho que os dois times exercem futebol a nível que era o São Paulo. E fomos consolidados aí com os 2-3-1, continuamos bem no Brasileiro e na Comebol abrimos 2 gols de vantagem, que é muito importante. Você jogou para a audiência rotativa do rádio, Juninho? Você jogou quantos minutos na preliminar e quantos minutos no jogo de fundo? Eu não sei exatamente. Acho que na preliminar eu joguei mais que o jogo de fundo. E ele jogou sim, viu, Milton? Jogou, né, Guedes? Ele jogou 29 minutos na preliminar e aqui jogou uns 18, 19. E eu tava vendo na hora do almoço você na televisão, meu caro Juninho, você tava dizendo, vai ser bom porque eu vou ganhar bicho duplo. E ganhou mesmo, hein, Juninho? Ganhamos, né? Essa é a vantagem de ganhar do bicho do braço. Dobrado. Aliás, me diga uma coisa, quanto é que você ganhou pela preliminar? Qual é o bicho da preliminar e qual é o bicho do jogo principal? Você já sabe aí, não? Não, da preliminar a gente tem que conversar com os diretores para ver quanto que eles vão dar nessa fase. Pois não. Tá aí o garoto Giroto, a nota dele, José Carlos Guedes, no Morumbi. Olha, sem dúvida nenhuma, o melhor do São Paulo, no primeiro e no segundo jogo. Leva 9. E pra você, Marcos Nunes? 9, Milton. E pro nosso Sérgio Oríndio polêmico? Pra mim, 16. 8 por cada partida. Eurico Miranda, um dos dirigentes mais polêmicos da história do futebol brasileiro, teve diversas passagens polêmicas no terceiro tempo, e vamos acompanhar algumas delas. No primeiro jogo da final do torneio Rio-São Paulo de 1999, dia 29 de fevereiro, entre Vasco e Santos, em que o Vasco venceu por 3-1, e logo após a partida, Eurico Miranda, já nos vestiários, deu uma entrevista coletiva, onde ele soltou o verbo e sobrou até para o Milton Neves. Vamos ouvir. Eu só quero dizer o seguinte, se começarem a encher muito o meu saco, Aí. eu vou ficar treinando em São Januário. É o que vai acontecer. Agora, você joga no Pacaembu? Você não ouviu a minha resposta? Se encherem muito o meu saco, o Vasco treina em São Januário. Você quer dizer o que com isso? O Vasco joga no Claro! É simples, é fácil de deduzir, não é difícil de deduzir. Ô, Eurico, Eu quero lá saber disso, rapaz, temos coisa nenhuma. Esses caras têm que entender que o Vasco não é um clube que eles podem brincar com o Vasco, pô. Será que vocês ainda não aprenderam que esse pessoal com o Vasco não pode se brincar? Um clube que chega e mete 95 mil pessoas num torneiozinho de merda desse, quando a decisão no torneio desse mete 95 mil pessoas, não podem tratar da forma como tratam? Eles que não veem com brincadeira. O Leão disse o seguinte, guerra total e a pressão vai ser no Pacaembu. Tá bom, guerra total. Eu já falei que leão sem juba é miau. Ô, Eurico, só uma palavrinha com você aqui. O Milton Neves está querendo falar com você. Milton Neves é... Por que cortou? Ele ia me xingar, pô, para aí. Por que que é? O que ele falou aí? Quando ele falar com o meu presidente lá, tem que falar na minha frente que eu dou uma porrada nos cornos dele. Ele é viado. Em São Paulo falar isso pra fazer essa coisa. Vem cá, Eurico. Vem cá. Ele quer falar com você. Vem cá, covarde. É viado, é puto e viado. Vem cá, covarde. Ah, mas isso aí tá gravado, ele vai provar isso, ele vai provar. Enfim. É que ele é deputado federal e se esconde na covardia desse mandato que alguns trouxas votam nele no Rio de Janeiro. Falou besteira a respeito de um pai de família que tem 3 filhos e que não tem essa qualidade, entre aspas, só que é covarde, não veio ao vivo. E eu falei pro presidente, sim, Calçada, ao vivo aqui na Jovem Pan. Como é que o senhor sente, seu Calçada? Como rainha da Inglaterra, do Eurico Miranda.
Por que o covarde do Eurico Miranda sumiu aí do vestiário? Ô Israel Gimpel, você que é mais veterano, porque o nosso amigo aí, o Rodrigo Viga, é menininho, você que conhece, você que sugeriu botar aí o Eurico Miranda comigo, vá atrás do Eurico lá, bota o Eurico comigo. Não, eu boto em alto nível. Nesse nível não, eu acho que você baixaria e não concordo. Aí... Quer dizer, esse homem é um porco. Como é que esse homem, deputado federal, você viu a palavra... Ele participou comigo. Você viu a palavra que ele utilizou em relação a M3 pontinhos? É uma vergonha. Esse homem é um câncer do futebol brasileiro. É lamentável. Esse é o nível dessa figura, sabe, nefasta do futebol. E covarde. Ele xingou e não teve peito para pôr o fone no ouvido. Ele fala que enfrenta todo mundo, mas ele é covarde. Vestiários Lorenzetti, Antártica da PAN. Rodrigo Viga, chama o homem aí. Ele está concedendo uma entrevista coletiva aqui para muitos repórteres, muitos órgãos de imprensa, Milton. Vamos esperar ele acalmar um pouco, sair dessa coletiva, quem sabe ele fale com você. Está aqui o Eurico, mais uma vez eu vou tentar em nome do Milton. Tenta não. O senhor já disse que o Milton é viado, é puto e viado. Eu dou a porrada nos cornos dele se eu fizer com ele. Essas foram as palavras do Eurico Miranda. Você está vendo, ele não quer falar com você, Milton. Não posso fazer mais nada. Perfeito, só que eu não vou falar mais nada. Guarda só a gravação para mim, por favor. E quem não se lembra de Javier Castrilli, que apitou a semifinal do Campeonato Paulista de 1998 entre Corinthians e Portuguesa? O jogo ficou marcado por muita confusão do árbitro e principalmente nos 2 pênaltis a favor do Corinthians. Já no terceiro tempo, nos vestiários, os jogadores e a comissão técnica da Portuguesa desabafaram muito. Vamos lá então, dia 26 de abril de 1998, o jogo que ficou conhecido como o Jogo do Castrilli. Com o Silvinho virou pelo lado esquerdo do campo, contra o Juninho, foi desarmado, a bola ficou para Evair, fim de jogo no Morumbi. Corinthians 2, Portuguesa 2, o Corinthians sai para a final. Uma desgraça argentina veio para o Morumbi hoje à tarde, depois da pouca vergonha do Morumbi. Quando aconteceu um dos maiores roubos da história do futebol, está começando o terceiro tempo. Uma pouca vergonha. O Corinthians roubado de forma nojenta elimina a Portuguesa. E agora começa o terceiro tempo da PAN, do Bradesco e da Cantareira. Ô juiz ladrão, vá roubar assim no esquinto dos infernos. E no terceiro tempo da PAN, do Bradesco e da Cantareira, hoje não tem José Silvério com os 2 gols roubados de pênalti no Corinthians. Isso não vai acontecer hoje aqui. Os 2 pênaltis roubados não serão reprisados. A Portuguesa foi roubada por um árbitro ladrão, arrogante, incompetente, cego e parece que meio desequilibrado. Uma coisa absurda. A revolta é total do torcedor que acompanhou o jogo também pela televisão. O assalto do Morumbi. Vanderlei Nogueira. Obrigado, Milton. Apenas para nossa referência, que é muito importante esse seu pronunciamento, para nossa referência. Você, além de ouvir a transmissão do Silvério, você tem os nossos telões, você tem recursos eletrônicos que podem nos ajudar. Então, quero só rapidamente dizer o seguinte: acho que disciplinarmente o senhor Javier Castrilli é um avião. É bom demais. Tecnicamente eu não discuto e fico com o olhar eletrônico e que pode ter decidido realmente de maneira injusta o finalista do Campeonato Paulista. O meu tri não para. O povo está revoltado e está enojado porque isso foi roubo. Pode falar, Flávio. Bom, o seguinte, primeiro eu respeito as 60 pessoas que estão aí, mas eu vou dar absoluto crédito. Daqui não tenho opinião de nada, de nenhum dos 2 pênaltis, tá? Não vou defender nem atacar. Luiz Carlos Quartarolo estava a no máximo 5 metros do lance e disse que foi pênalti. Eu vou por essa opinião, até porque por Luiz Carlos Quartarolo, como para toda a equipe da Jovem Pan, você sabe muito bem, tanto nos faz que ganhe um que ganhe outro, tá? Então, esse primeiro pênalti, no meu modo de entender, eu daqui de cima, impossível, muito difícil de ver, um lance no mínimo duvidoso. O Luiz Carlos estava a 5 metros, eu vou assinar embaixo a opinião de quem estava muito próximo, mas muito próximo, muito melhor posicionado que qualquer câmera que está aqui no estádio. E outra coisa, eu assino embaixo o que disse o José Silvério. Será que se o lance fosse pro lado da Portuguesa, por mais que tenha essa história de que ele não tá nem aí... Aí que não... já é calma, C, né, meu? Calma, peraí. É, mas eu tenho um outro C.
O seu Gamarra tirou uma bola meio de peito e meio de braço lá também, ele não quis nem saber. Eu não também deu... tenho o seu. Marcelinho foi expulso de campo com 25 minutos com o jogo sem estar decidido. Pra quem quer roubar, tirar o melhor jogador do outro time é esquisito, hein, meu? Mas pra mim foi, no popular, roubado. Roubaram a Portuguesa, uma pouca vergonha. Esse jogo tinha que ser anulado. Esse jogo tem que ser anulado. E olha, muita ideia é ser santista só. Olha, se for pra ganhar roubado desse jeito, eu prefiro que o Santos fique 100 anos na fila. Esse jogo tem que ser anulado. Isso é uma pouca vergonha. Milton. Fala, do Santos. Deixa eu falar aqui. Vem daí, expulsou porque mereceu, pô. Ô, Candinho, rapidamente com a gente. Você tá nervoso ainda pelo jeito. Candinho, você disse na saída. Ele tá bravo. O que falaram? Você ficou tão nervoso? Estão defendendo aí a expulsão do Marcelinho? Não, eu sou obrigado a ouvir um cara falar que o gol do da Silva foi impedido, pô. Quer dizer, então, é brincadeira. Deu o que todo mundo queria, o Corinthians. Que é uma final, Corinthians e São Paulo. Eu já sou realista com isso. Não é de hoje. Eu amo a Portuguesa, mas eu tenho que trabalhar no Palmeiras, Corinthians ou São Paulo, se eu quiser ser campeão. Senão eu não vou chegar nunca. Boa noite, Milton. Eu gosto de ouvir palavras sensatas que nem a sua, porque quando a gente erra, a Portuguesa comete erros, enganos, nós temos que assumir. Quando eu faço substituição errada às vezes, assumo meus erros, mas o duro é eu sair daqui e ter que ouvir ainda repórter de outra emissora dizer, o Marcelinho foi expulso, coitado. O juiz deixou 10 minutos quase para ele sair do campo, não falava nada. Se fosse ao contrário, um jogador da Portuguesa que fosse expulso e fazesse toda aquela cera, o goleiro trocou luva, e quando o jogo estava empatado, o juiz quietinho. Pô, eu não nasci de bota, nem. Pô, eu nasci na moca, pô. Os caras pensam que eu sou trouxa, pô. É que é muito mais cômodo para um cara que sai da Argentina. Se eu fosse um árbitro brasileiro que vou apitar Boca e New Old Boys, eu vou ser simpático ao Boca na Bomboneira, não ao New Old Boys. Não é ficar de dinheiro, não, pô. É que eu vi a atuação dele, e os dois pênaltis, além de vergonhosos, o Devair então uma vergonha, porque teve 7 escanteios a nosso favor no primeiro tempo, que o Gamarra, todo mundo empurrou todo mundo, nossa, então dá pênalti pra nós também. O César, zagueiro da Portuguesa, e saiu bravo, saiu triste, saiu chorando. César, você fez o pênalti, você meteu a mão esquerda na bola? Não, em nenhum momento. Todos os jogadores, ele estava bem posicionado. Ele viu que a bola pegou na minha barriga, não teve nada a ver com a minha mão. Ele esperou que eu tirasse a bola primeiro para depois ele querer inventar aquele pênalti. Uma coisa difícil é de explicar o porquê que ele quis fazer isso, mas ele acabou prejudicando a Portuguesa. O César está conosco, Milton. Como é que é, César? Prazer tê-lo aqui no terceiro tempo da Jovem Pan. Você tá mais calmo agora, né? Porque é aquela velha história, né? Tem que conformar, né? O lado mais forte do árbitro sempre impera, né, meu caro César? Boa noite. Boa noite, né? Infelizmente ainda isso acontece, né? Eu acho que ele não, tenho certeza, ele conseguiu acabar comigo hoje. Eu estou muito mal, eu não tô... Tá difícil até de falar, porque o que ele fez não existe. Uma coisa que ele acabou com o nosso trabalho, né? O homem que chora tem vergonha na cara. O pessoal da Portuguesa, o pessoal mais humilde em relação aos grandes do futebol de São Paulo, tá chorando por dignidade, porque, tá vendo? Nem se fosse o Paulo Otran, o maior ator do mundo, não ia representar. Então tá aí a prova maior, que eu quero que vá pro inferno qualquer videotape. A prova maior tá aí, ó. O jogador que tava envolvido com a bola ali, alguns centímetros, a bola e o peito dele. E não foi pênalti, foi roubo, foi assalto. Esse jogo tinha que ser anulado, isso é uma pouca vergonha. O dia 17 de junho de 1992 não sai da memória do torcedor tricolor. Foi nesta data, no Morumbi, que o São Paulo bateu o New Old Boys da Argentina nos pênaltis por 3-2 e conquistou a Libertadores pela primeira vez. Então vamos ouvir agora o terceiro tempo e a alegria do vestiário do São Paulo após a primeira conquista da Libertadores da América. Torcer pelo São Paulo Futebol Clube é uma grande moleza. Chegou a América, agora que venha o mundo.
Chegou a América, agora que vem ao mundo. Torcer pelo São Paulo Futebol Clube é uma grande moleza. O São Paulo é campeão da Libertadores, terceiro tempo da PAN, da Atlântica, Móveis e Decorações e da Madeirense, o Shopping da Construção. Vanderlei Nogueira, vamos lá, Vanderlei, na rede. Certo, Milton. Tá certo, Milton. Tô tentando trazer a palavra do Ronaldo. Carregado, emocionado, e o presidente do São Paulo também por aqui. Ronaldo, ouça por favor. Milton, o que é que você quer falar pro Ronaldo? Ronaldo, que mostrou muita raça como sempre, perdeu o pênalti, mas não interessa, né, Ronaldo? O negócio é o título, a Libertadores está no papo, né, Ronaldão? Deu pra ouvir, Ronaldo? Deu pra ouvir algumas coisas. Estou tendo um abraço caloroso aqui do nosso presidente, que, sem dúvida nenhuma, o pessoal tudo dando aquele apoio. Eu estou completamente emocionado. Eu acho que nem na final do Brasileiro Paulista vi que eu como estou agora. Todo mundo viu. O São Paulo foi o melhor. São Paulo é o campeão. É o melhor time da América. Não tem, é indiscutível. Pode chorar, mas eu quero que você conte o que tá aberto. Eu não sei o que tem aqui. Eu sei que eu sou campeão. Tá aberto o seu queixo. Eu vou dar ponta aqui, mas eu não tô sentindo nada. É campeão, eu sou campeão, tô muito contente. Deu sangue pelo São Paulo, chegou de Bragança quietinho, ninguém sabia que ele era do São Paulo, titular e campeão, o maior título da história do São Paulo. Torcer pelo São Paulo é uma grande moleza, hein, seu Pintado? Parabéns. Obrigado, Milton, eu acho que você é melhor do que ninguém. Você conhece nosso sacrifício aqui, toda a disposição da moçada. E acho que esse título é para todos aqui do Brasil, vocês da Crônica que sempre apoiaram o São Paulo, souberam ajudar na hora mais difícil. Em levar até o final, classificamos no Brasileiro, conseguimos uma classificação na Libertadores, difícil, porque todos os jogos para nós eram uma decisão, tanto na Libertadores como no Brasileiro, e eles fizeram por merecer isso. Aqui nesse terceiro Jovem Pan, com lágrimas, com vitórias, com faixas, com abraços, com sorrisos, o São Paulo campeão da Taça Libertadores da América, mais um título para o futebol brasileiro, neste terceiro tempo, da Jovem Pan, da Madeirense, da Atlântica, que tem tantos títulos, mas queria mais esse, não é, Milton? É isso, Vanderlei, a Jovem Pan, o terceiro tempo, a Atlântica Móveis e Decorações e a Madeirense, o Shopping da Construção, cumprimentam o mundo tricolor, o torcedor brasileiro, quebrando aí um tabu, Duarte. O Brasil ganha nos pênaltis, sim, Duarte. Ganha nos pênaltis, e era preciso ter muita categoria na gramática, no léxico, e ter também sentimento para descrever o que está acontecendo aqui no Morumbi. Nas arquibancadas, ninguém se move, ninguém. Nas numeradas, ninguém se move. Formação jornalística. Nesse momento, quando o capitão do time, o Raí, recebe a Taça Libertadores da América das mãos do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol e é ovacionado num palanque que se armou de frente das sociais do São Paulo ou da Tribuna de Honra do São Paulo. Muito bem, Palinho, olha o presente da PAN, da Atlântica, da Madeirense para você, com o José Silvério narrando. Você que foi artilheiro da Libertadores, né, Palinha? É verdade, tem 7 gols aí. O nosso terceiro tempo, 10 anos de vida, comemorando o maior título e mostrando o maior título da história do São Paulo Futebol Clube, que agora tem o mundo, porque torcer pelo São Paulo é moleza. Tem aí uns pênaltis para dar emoção e tal, mas só para dar emoção. Vamos lá, Vanderlei. Aliás, as faixas tá lá, viu, meu? Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. O Palmeiras viveu no dia 16 de junho de 1999 um dos capítulos mais gloriosos de sua história. Se tornou campeão da Libertadores pela primeira vez contra o Deportivo Cali. E quem deu a entrevista no terceiro tempo foi o decisivo e melhor jogador do torneio, o goleiro Marcos. Vamos ouvir. Expectativa no Palestra Itália. Agora o mundo aqui seca o Zapata. A Libertadores pode ser decidida por Marcos e Zapata. Bateu pra fora! O Palmeiras é campeão da Taça Libertadores da América. Na
Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes, diretamente dos vestiários. Oferecimento Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. E Sonda Supermercados. Sonda o ano inteiro com você. Alô, Vanderlei Nogueira. Marcos quer ouvir. Dá pra ouvir agora, Milton? Muito bem, vamos lance aqui, então vamos às defesas aqui. Vanderlei, o Marcos ganhou o prêmio de melhor jogador da Libertadores. Ganhou o melhor jogador da Libertadores, ganhou um automóvel. E atenção, esse automóvel o Marcos acabou de dizer pra mim aqui, não, Vanderlei, eu ganhei, é bonito, mas eu vou rachá-lo com o elenco inteiro. É isso, Marcos? Com certeza, eu não ganhei esse carro sozinho. Se eu tive a oportunidade de ir bem na Libertadores, foi que meus companheiros me ajudaram. Então, acho que é justo ser dividido. E aquilo que a Jovem Pan disse ao longo da caminhada, com todo respeito, o Marcos carregou o Palmeiras, a imprensa sul-americana concordou. De repente virou São Marcos do Parque Antártica. Parabéns pra você, Marcos. Falei na segunda-feira, você merece, você e todo o elenco do Palmeiras. Boa noite, hein? Obrigado, Milton. Agradeço a vocês. Dedico essa vitória tão importante para essa torcida do Palmeiras, que não podia ter saído daqui de cabeça baixa. Eu já estava até magoado ali na hora dos pênaltis de não poder fazer nenhuma defesa para essa torcida vibrar. Mas se eu não pude fazer isso, Deus fez por mim. Agradeço a Deus e dedico a Deus essa vitória. Agora, Marcos, você para variar foi importante demais. Aqui o presente da Pan, da Cerveja Antártica e do Sonda para você, porque o jogo 0-0, esse Bonilha, excelente jogador, não fez 1-0 no primeiro tempo ainda ou no segundo, nem lembro mais direito, porque você pegou essa bola, ó, primeiro tempo, ó. Ele domina, pisa na bola, prende o jogo, é um dos mais experientes do time, abre na ponta direita para Córdoba para Pérez na direita, fez a abertura para a penetração de Viveiros para Pérez para Bonilha para Betancur para Bonilha, ganhou, arrancou, bateu e salva Marcos, bota pra fora pela linha do fundo, e o Marcos já começa a salvar o Palmeiras, Vanderlei. Tá vendo o que o Silvério falou ainda no primeiro tempo, meu caro Marcos? Você salvou mesmo o Palmeiras. Ele ouviu. E aí, Marcos, gostou das notas? Eu dou 10 também. Agradeço a vocês todos, ô Milton. Oi. Você sabia que nunca um goleiro foi escolhido? Foi o primeiro. Verdade. Ele falou com esse jeito maroto aqui. Agora, Marcos, só que é o seguinte, uma vez um Jair, jogador brasileiro do Inter, ganhou o prêmio aí, o carro Toyota lá em Tóquio, jogando pelo Peñarol, e não dividiu com os colegas. Aí os caras mandaram ele embora lá do Peñarol, ele nunca mais jogou. Então quer saber o seguinte, vocês fizeram um acordo para dividir o valor do carro ou o carro é só teu mesmo? Não fizemos acordo, acho que ninguém acreditou que eu ia ser o melhor, ninguém falou comigo, mas eu vou dividir, porque eu acho que é justo. Em 1995, o Corinthians escrevia mais um capítulo em sua história e se tornaria pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. Jogo realizado no dia 21 de junho de 95 contra o Grêmio em Porto Alegre, e o Corinthians venceu por 1-0. E no terceiro tempo, o presidente Fábio Koff do Grêmio teve que quase pedir desculpas a Marcelinho Carioca. A bola fica para a defesa do Grêmio, tirou dali Gelson. Apita o árbitro! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil! Corinthians 1, Marcelinho, Grêmio 0! Corinthians, nada é mais bonito. Marcelinho do Rio faz o gol, Fábio Koff no Monumental Olímpico. O argentino Grêmio perde para o Timão 2 vezes. Aqui lá, o Grêmio dobrado em casa. O gol do Corinthians, me pareceu que não houve a lesão, a falta. Agora as palhaçadas desse Marcelinho não ser punido, porque não é circo. 1 minuto de jogo se atirou no chão, depois se atirou no chão de novo, depois provocou a arbitragem para dar cartão vermelho ao jogador do Grêmio, condicionando a arbitragem nessa invencionice de que o time do Grêmio é um time violento. É uma palhaçada. Lá ele não vai fazer palhaçada. Lá no Estádio Olímpico, ele é capaz de arrumar uma lesão essa semana para ir lá. Esse é pipoqueiro. O senhor está chamando o Marcelinho de pipoqueiro, é isso? Presidente. Eu sei por que ele não deu cartão amarelo para esse palhaço. Por quê? Desde o primeiro momento ele se atira no chão.
Por que não deu cartão amarelo? O senhor não está tentando intimidar também o Marcelinho aqui em São Paulo, não? Aproveitou até os microfones. Precisa intimidar esse covarde, rapaz. Vai precisar intimidar? Porque ele só tirava, só estava querendo pipoca durante todo o jogo. Querendo igual para expulsar jogador do Grêmio. Em cima de uma invencionice de vocês aqui. Se o Grêmio é time violento, olha, se o Grêmio é time violento. 42 jogadores foram para o hospital na Copa do Brasil. 2. Quem é que selecionou jogando contra o Grêmio? Inventaram isso aí aqui. O Grêmio é time coopera. O jogo está 2-1. O segundo tempo é lá no Estádio Olímpico. Estádio que não é neutro, não. Lá é tricolor. Lá é azul. Eles vão ter que ir lá. Aí está, portanto... presidente, o jogo não tá 2-1 não, o jogo acabou. Foi 3-1 pro Corinthians, presidente. E ele, o pipoqueiro que o senhor está dizendo aí, fez um gol, Fábio Costa, presidente. Foi 3-1. O Corinthians ganhou o título, acho que foi boas moças. E, repito, me gratifica muito ouvir umas palavras generosas e bondosas que tu acabaste de dizer. Um grande abraço para ti. Eu estava dizendo, às vezes eu não sou cartola. Se é uma coisa que me agride, é dizerem que eu sou cartola. Eu não sou cartola, eu sou um torcedor feito presidente, que me contenho, mas mais às vezes eu me controlo, me autocontrolo. Às vezes eu posso cometer alguma demasia, mas como eu tenho o vício do magistrado, que sabia reconsiderar alguma decisão que depois de ter feito estava errada, eu também reconsidero meus atos, às vezes, os meus gestos, os meus comportamentos, que às vezes são muito mais ditados pela emocionalidade. Mas tenha certeza, presidente, que o seu erro da quarta-feira foi muito menor em relação ao seu acerto de hoje. O meu muito obrigado ao senhor e depois, por favor, converse com Wagner Mancini. Fala, Marcelinho. Olha só, alguns falaram que ia me arrebentar, que ia me tirar. O rapaz entrou, aquele Arilson, ele deu uma entrada no meu joelho. Mas eu só tinha uma coisa para falar para ele, ó, os humilhados serão exaltados. Você vem para mim com lança, com pancada e tudo, eu vou para cima de você em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, que se chama Jesus Cristo, vou para você atitude de amor. Então não tem o que você fazer isso. Você tem que praticar o futebol, pô. No dia 27 de fevereiro de 1999, Corinthians e Palmeiras faziam o jogo de estreia pela Libertadores da América daquele ano. O Palmeiras venceu por 1-0. Em um jogo marcado por vários erros de arbitragem, no terceiro tempo, Milton Neves sugere que a FIFA deveria criar algo parecido como um VAR. Que realmente surgiu o VAR, só que em 2018, mas Milton Neves naquela época já tocava nesse assunto. Vamos ouvir. Lance polêmico do jogo aí, o Gamarra, ele é tão perfeito que ele conseguiu, como tivesse borracha na perna, ele conseguiu alcançar só a bola, num lance em que normalmente o Beck comete o pênalti, que o jogador tá na frente com a bola, o atacante, e o Beck atrás. Normalmente o Beck faz falta, ele não fez falta, não fez pênalti, tirou a bola do jogador do Palmeiras, não deixou o jogador do Palmeiras fazer o gol na cara do Ney, e a bola vai para algum lugar, não tem jeito do jogador tocar na bola e a bola sumir. Ele é um grande jogador, mas não é mágico, ele não tem o poder de fazer a bola sumir depois de encostar o bico da chuteira na bola. E a bola foi para algum canto. E no caminho estava o goleiro do Corinthians que defendeu, porque também não pode deixar a bola passar só porque o Beck não deixou o atacante do Palmeiras fazer o gol. Então esse é o detalhe. E sai o primeiro gol. Agora ele não dá um gol onde eu estava 30 centímetros atrás, isso é o cúmulo, é uma covardia. Você falou, isso é uma covardia, eu não quero nem falar isso, meu irmão. Você falou, mereceu a expulsão ou não? Você falou pro Bandeira, pra gente poder informar. Eu acho que ele queria estar dentro de campo para jogar futebol, só isso. Mas você falou alguma coisa mais pesada para ele? Não falei nada para ele, No momento... Com sonda com Bradesco depois de um clássico importante pela Libertadores da América, vitória do Palmeiras 1-0 diante do Corinthians no Morumbi, Milton. Já vou tomar a minha Boêmia, talvez a melhor cerveja do mundo, no planeta inteiro, mas Flávio Prado, depois de um jogo desse, quer dizer, eu lamento que ainda existam pessoas, eu não sei se você também é uma das pessoas a ficar contra aí, do fato ou da exigência hoje que urge no futebol de se estabelecer realmente a tecnologia para tirar lances polêmicos em algumas competições importantes. Porque muita gente que é contra fala assim, não adianta nada fazer em 2, 3 jogos e deixar lá a terceirona, a quarteirona, a segundona, que se danem essas divisões menores e competições importantes, não tão importantes. Que comece-se pela Copa do Mundo, que seja iniciado isso pela Copa do Mundo, pela Libertadores da América, pelo Jogo de Tóquio, pelas grandes decisões do futebol do mundo.
em que há a tecnologia mais acessível dos grandes canais de televisão e pelo melhor poder aquisitivo dos clubes envolvidos também, da FIFA e confederações, etc. Porque hoje, quer dizer, tem esse lance do Batata, foi pênalti, não foi, vai lá, perde 30 segundos, olha, foi pênalti, então dá o pênalti, vamos cobrar o pênalti contra o Corinthians. Aí o Marcelinho faz o gol anulado, que o Bandeira errou lá, então vamos ver, 30 centímetros, 40 centímetros, o Marcelinho não estava impedido, então foi gol, beleza e tal. O que custa? O esporte mais caro do mundo lá, nos Estados Unidos, eles param a competição pro árbitro dar uma olhada lá na televisão, então temos que começar isso urgentemente no futebol, nas grandes competições. Flávio Prado, a tua opinião neste terceiro tempo do Bradesco e do Sonda, e na sequência, mais fervedor lá nos vestiários Antártica, Lorenzetti da Pan. Respeito profundamente a tua opinião, Milton, mas discordo frontalmente dela. Entendo que se isso acontecer, o futebol acaba. O futebol depende exatamente desse tipo de polêmica. Nós temos que ver, sim, o preparo do árbitro, se ele está preparado, se ele é honesto, e sendo assim, ele vai errar como o centroavante erra, como o goleiro falha, como nós emitimos opiniões erradas, enfim, essas coisas todas que acontecem. É claro que a sua opinião é altamente respeitável, mas eu não concordo com ela. Eu prefiro o futebol com os erros, com os equívocos dos árbitros, desde que não propositais, desde que de uma maneira de erro de ser humano, como um centroavante, como um goleiro, como um atacante, como um lateral. Entendo até que a tecnologia inibiria o ladrão. A tecnologia inibiria o juiz ladrão, se é que ainda existe. Porque ele ficaria passível, né, de ter a sua ladruagem anulada. Mas ele já fica, né, Milton? Às vezes, coitado, o cara nem é ladrão e já fica com um inferno na cabeça dele. Muitas vezes acontece isso, né? Bom, eu vou tomar a minha boêmia. Seguramente a cerveja, olha, a Pelé das cervejas. Em 2005, após o jogo Corinthians 1, Internacional 1, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, teve um terceiro tempo, que aliás estava no seu primeiro ano da Rádio Bandeirantes, quente, com muitas reclamações e desabafos pela equipe do Inter, pelo pênalti não marcado a favor do Internacional e a expulsão de Tinga no mesmo lance. Então vamos lá, 20 de novembro de 2005, vamos ouvir esse tumultuado e quente terceiro tempo. Matou a charada, o corintiano tá murcho, o corintiano também tá com vergonha, porque é um povo direito, a vergonha. Vinheta aí, por favor. É o terceiro tempo do futebol Bandeirantes, agora o jogo é só nosso. Terceiro tempo da Bandeirantes, oferecimento. Tá revoltado aqui do meu lado também, que meteram a mão no Internacional de Porto Alegre. Pera aí, Mauro, já eu passo pra você. Agora, o mais equilibrado, tô aqui na Bandeirantes há 6, 7 meses, eu nunca vi um cara tão equilibrado, educado, calmo, parece um padre, o Sérgio Patrick, vai se casar agora. Você tá bravo aí também, Patrick? Eu tô, Milton. Boa noite pros ouvintes do terceiro tempo, porque eu acho que é uma vergonha a CBF continuar colocando o Márcio Rezende, mesmo que seja sorteio da escala da final do campeonato, porque esse jogo foi a final do campeonato. E o que ele fez foi uma vergonha, foi um vexame, e realmente mancha ainda mais esse campeonato que já estava sujo. E eu queria cumprimentar o Quesada, o Silvério e o Mauro Betti, porque eles viram uma vez só, a gente vê 200 aqui. Claro. Entendeu? Então qualquer um. Qualquer um veria na primeira vez. O Silvério, ele alterou, igual em 95 que ele tirou o título do Santos e deu pro Botafogo, ele tirou o título do Inter, da posição do Inter, e deu pro Corinthians aí. Só um detalhe. Eu só não gritei pênalti, Milton, porque você me conhece bem, sabe que eu não sou locutor grita pênalti, né? Eu espero marcar, porque eu não tenho que estar gritando. Eu tenho que falar. Mas esse é daqueles que antigamente eu gritava. Eu aprendi depois com o tempo, que a gente fica mais velho. Não adianta eu gritar pênalti, porque não vai decidir nada. Eu tenho que falar depois se foi ou não foi, porque na verdade eu não tenho que adivinhar, eu tenho que narrar, né, Mauro? Então eu não tenho aquele costume de ficar falando é pênalti, mas esse daí eu tive o impulso de dizer, não disse, mas foi uma das coisas mais claras que eu vi em termos de futebol. E não foi só eu que baixei a bola, não. Eu perdi entusiasmo pelo jogo quando teve aquele lance. Até a torcida do Corinthians não comemorou no final. Vai lá, meu caro Eduardo Afonso. Deixa eu ver por aqui, o Fernandão. Sentindo que foi prejudicado pela arbitragem no lance do pênalti? Muito. Primeiro porque foi pênalti. E segundo que, mesmo se ele não desse o pênalti, ele não poderia ter expulsado o Tinga. Você acha que é um erro à parte ou o Corinthians tem sido beneficiado num todo no campeonato? Complicado dizer isso, mas por incrível que pareça, coincidência, sempre se erra para eles.
O povo é sábio, o povo tá vendo. O Silvério matou a charada, quer dizer, o empate maravilhoso num jogo decisivo como esse, quando um jogador adversário é expulso de campo, é uma comemoração, igual um gol. A torcida do Corinthians sábia e correta, ela simplesmente não comemorou, ela tá murcha. Ele vai ser campeão, eu não tenho nenhuma dúvida. Ficou sujo o título por causa do Sveiter. Aqueles jogos lá provocaram muita confusão. O lance do Gustavo Nero, o Bandeira chamou o juiz para dar um palpite errado. O jogo de Belém eu não vi, eu estava em Lavras aquele dia, eu não vi nada do jogo, mas eu acredito em todos vocês que falaram do jogo. Lá foi um absurdo. Milton, então eu confesso a você que fiquei muito mais sem entusiasmo, não pelo pênalti não marcado, porque eu estava querendo que o Corinthians fosse campeão, mas não desse jeito. Olha, o árbitro já viu muitas vezes Eduardo Afonso, vai lá, Afonso. Tô aqui com o Rafael Sobe, já participando desse terceiro tempo, deu um trabalho danado, fez o gol do Inter e sai decepcionado, né? Porque ficou claro ali o lance que o Márcio mais uma vez errou. Todo mundo viu. Prazer estar falando com todo mundo. Mas infelizmente isso acontece. Foi um pênalti. Já aconteceu esse negócio da anulação dos jogos, nós levantamos a cabeça, corremos atrás novamente. E hoje o jogo decisivo, um pênalti que ele não deu, que o Brasil todo viu, o mundo todo, ele não marca. Poderia ter decidido no campeonato e estamos tristes pelo episódio. E no lance, entre aspas, eu não concordo com o Silvério e nem com o Mauro Betti. No lance do pênalti lá, tinha que ter saído o cartão sim. Mas cartão pro goleiro do Corinthians. É pênalti e cartão pro Fábio Costa, que era o terceiro e não ia jogar na quarta-feira. Quer dizer, brincadeira, viu? Olha, o pessoal aqui, mas se você soubesse que estão xingando aqui na internet no Trim, é brincadeira. O Fernando Carvalho aqui, vamos tentar chegar aqui. Não sei nem se foi mal escalado, é um árbitro que tá terminando a carreira, né? Tá terminando a carreira, é um árbitro que não tem mais o que fazer, vai embora pra casa agora. Não acho legal fazer isso. Presidente, qual que é a posição do Internacional oficial em relação a tudo que aconteceu aqui no Pacaembu e ao campeonato? Nós vamos ver agora o que nós vamos fazer, né? Mas certamente tem que berrar, tem que flagrar que houve, sem dúvida nenhuma, um prejuízo incalculável ao Internacional, que o tribunal já deu chance para o Corinthians conquistar 4 pontos que havia perdido e agora o árbitro nos tira 2 pontos, né, que nós íamos vencer porque o pênalti foi claro e o Tinga não deveria ter sido expulso. Você entende que é um erro exclusivo do Márcio hoje ou uma série de erros que vem favorecendo o Corinthians no decorrer do campeonato? Bom, é só pegar aí, onde tem polêmica está o Corinthians e onde está o Corinthians tem benefício. Acho que tem algum tipo de favorecimento por parte do Corinthians, presidente? Como? Algum tipo de favorecimento por parte do Corinthians? Não há dúvida nenhuma, né? O tribunal favoreceu o Corinthians. O jogo do Paysandu, 2 gols irregulares, 1 contra e 1 a favor, favoreceram o Corinthians. No último jogo contra o São Caetano não expulsaram o Gustavo Neri. Hoje um pênalti clamoroso no Tinga para exame de arbitragem. Ele expulsou o Tinga e não deu pênalti. O presidente vai analisar esse lance, presidente? Duvido. Presidente, você acha que ainda dá para o Internacional ou o campeonato ficou definido com esse resultado de hoje? Dentro do campo dá. Agora, se continuarem beneficiando o Corinthians desse jeito, vamos entregar a taça logo que é melhor. Presidente Fernando Carvalho, Milton. O presidente, boa tarde, presidente. Tudo bem, meu? Eu não concordo com o senhor, não. O senhor acabou de falar que o árbitro tirou 2 pontos do Internacional. Tirou 3, deu mais 3 pro Corinthians, quer dizer, eram 6 pontos em jogo aí, quer dizer, tirou o campeonato. O senhor tá sendo muito modesto. O senhor não perdeu só 2 pontos, o senhor perdeu tudo, o campeonato perdeu tudo. É que nós ganhamos 1 ponto, né? E o Corinthians ganhou 1, ficaram 2 fora. Mas realmente, olha, é de revoltar, Milton. É de revoltar o que está acontecendo. Estou tendo toda a parcimônia, toda a educação que é possível nesse momento. Mas é lamentável, mais uma vez, que isso esteja acontecendo em favor sempre do mesmo clube. Então, tudo isso, por que será, Milton, que sempre o beneficiário é o Corinthians? Desde os anos 9 a.C. Mauro Betti, lá nos vestiários Cimento Votorã e máquinas para café expresso Saep, tá aí o presidente Fernando Carvalho. A sua pergunta, Mauro Betti. E parabéns de novo pelo equilíbrio dentro da situação, porque de fato é uma situação desequilibrante. Eu que não torço pro Internacional, eu que não torço pro Corinthians, eu que torço pelo futebol, e a reação do torcedor de silêncio até agora é a melhor situação. É uma bobagem dizer que o torcedor gosta de ganhar, roubado é mais gostoso. Não é. André Sanches está com a gente, Milton. O André Santos, vou dizer uma coisa pra você é um sujeito sincero, aliás, muito sincero. Mas onde eu tava não dava pra ver. Não, tudo bem, eu não vou discutir isso não, mas eu posso te afirmar já, você não precisa ver à noite não, no meu programa vai ter isso também. Foi uma vergonha isso aí, pô. O pênalti do goleiro Fábio Costa foi um pênalti, não foi aquele pênalti, não foi pênalti mesmo, pênalti escandaloso, ele é estabanado, ele é desajeitado com o pé, ele já cansou de fazer isso no Santos também aí, ele é um goleiraço pra mim até na seleção, mas não em bola no pé ele não sabe, ele cometeu o pênalti no coitado do Tinga, e o Tinga, quer dizer, o cara foi expulso porque recebeu um pênalti, pô, isso é uma vergonha, Sanches.
Não, veja bem, Milton, se o juiz errou, hoje, o que eu venho dizendo, o campeonato todo os juízes estão acertando e errando. O Corinthians já foi prejudicado em outras partidas, em algumas foi beneficiado, mas não é problema do amigo apito, como você sempre disse. O juiz tem errado para todo mundo. O gol do Internacional no último jogo estava impedido. Não, mas ali foi um impedimento com lupa pra ver. Quer dizer, agora, no quarta-feira o juiz ajudou vocês, hoje ajudou. Hoje ele decidiu o campeonato. Se bate o pênalti não é gol, mas é a maior perspectiva de gol que existe. Entendeu? Ele tirou, igualzinho que ele fez com o Camanducaia há 10 anos no mesmo gol. Ele tirou o título do Santos e deu pro Botafogo. Hoje ele deu o título uma vez pra vocês. Ô André Sanches, você vai me dar 30 segundos, você é um democrata. Eu chamei até uma dupla caipira aqui pra cantar uma música. Vamos ver se você tá a favor do Corinthians ou do Internacional ou do Márcio Rezende. O juiz meteu a mão, meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo, veja aqui, juiz ladrão. O juiz meteu a mão, meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo, veja aqui. Até a música caipira tá contra o Márcio, viu, meu caro André Sanches? A música até que é meio bonita para quem gosta de música sertaneja, mas não tem nada a ver isso, amigo. Se você sabe que infelizmente o Corinthians dá polêmica, o Corinthians... Vai lá, Muricy Ramalho. É cabeça quente minha, mas não é mesmo. Agora, eles sempre mudam, o campeonato ele muda. Não é um jogo só, ele mudou o campeonato de novo. Porque foi um pênalti claríssimo, ainda por cima, para justificar o erro dele, ele expulsou o nosso jogador. E o que acontece, que ele não sabe, né, o Márcio não sabe, e acho que o resto do país tem que saber, o Internacional está se preparando há 3 anos para isso, pô. A gente vem brigando, a diretoria vem brigando, por isso que o nosso presidente está revoltado, tem que estar revoltado mesmo, pô. Porque a gente está enfrentando uma potência que é o Corinthians, uma potência em termos de investimento, tá? Investiu bem, tudo bem. Porra, mas não pode, pô. O cara tem que ser... E ele levou o apito pra apitar, ele não teve coragem, a verdade foi essa. Ele não teve coragem, se arrependeu. Então eu acho que já estava manchado um pouco o campeonato, tinha manchado com a volta dos jogos, né? E agora manchou de novo. Eu acho que num erro muito grande do seu Márcio, eu acho que tá parando de arbitrar, né? Tá parando. Ah, que beleza, ainda bem, isso aí é bom. Tava na entrada da área, é uma bola alçada nas costas da zaga do Corinthians, o Tinga pega a bola, dá um corte para a esquerda, ele não alcançaria a bola na minha visão, né? Ele não alcançaria a bola, o Fábio Costa sai e ele, na minha visão, dá uma trombada e cavando a possível penalidade. Tanto é que eu nem hesitei. Eu já apitei, errou direto. Dei o cartão amarelo, que ele já tinha sido advertido há uns 10, 15 minutos atrás com cartão amarelo e apliquei o vermelho. Você não teve dúvida nenhuma, né, Márcio? Foi isso? Na hora não. Não tive dúvida nenhuma, apitei aquilo que eu vi e tanto que, por não ter dúvida, eu apliquei o cartão vermelho, o amarelo. E agora, diante de tudo que foi dito aqui, as câmeras mostraram a imagem que foi pênalti e tal, alguém já deve ter dito com você, conversado contigo no vestiário, se muda sua opinião ou continua com ela? Veja bem, você foi o primeiro que me disse agora que foi pênalti. Que ele me disse um suposto pênalti. Todo mundo está falando que foi pênalti. Então você me disse. Sim, então. Tá. Então pronto, se foi pênalti, errei. Tenho que assumir. Mais uma vez, em 95 errou de novo. Posso falar? Dá licença, obrigado. Errei, né? Infelizmente não seria a maneira como eu queria encerrar a minha carreira, né? Queria fazer um jogo hoje muito bom, tranquilo, quer dizer, um lance, então, vocês estão falando contra o fato, não há argumento, né? E tenho que pedir desculpas então, por errar, graças a Deus é uma carreira de 1000 e tantos jogos, com poucos erros, né? Mas infelizmente às vezes uns erros que acontecem que a gente não gostaria que acontecesse. Agora, Márcio, você chegou a pensar naquela decisão entre Santos e Botafogo, puxa vida, eu vou pegar mais um jogo decisivo no Pacaembu e tal, eu não posso errar. Você chegou a pensar nisso antes, Márcio? É impossível não, né? Sim, não pensei, eu vim preparado, me concentrei, vim preparado para fazer um jogo que não errar é impossível, mas que não tivesse um erro para encerrar, porque eu queria ter encerrado minha carreira hoje, entendeu? Nesse jogo, né? Por cima, numa boa, sem problema algum. E se vocês estão dizendo contra o fato, não há argumento. Eu não estou aqui querendo discutir qualquer coisa. Se errei, infelizmente peço desculpas pelo meu erro, com certeza. Dia 20 de dezembro de 2000, final da Mercosul daquele ano. Vasco de virada 4, Palmeiras 3 no Palestra Itália. E
E Eurico Miranda, presidente do Vasco, soltou o verbo no terceiro tempo. Vamos ouvir. Muito bem, meus amigos. No terceiro tempo da Panda, o Bradesco e da Lorenzetti volta com a Tarulo. Rapidinho, Eurico, você tá fazendo o que pra torcida esse gesto? Tô pedindo desculpa. Por quê? O Vasco vir aqui e ganhar é duro pra torcida, mas o que eu posso fazer? Esse time do Vasco é assim mesmo, não posso fazer nada. Agora, Eurico Miranda, os jogadores dedicaram a vitória ao Oswaldo de Oliveira, inclusive o Romário. Você também dedica a vitória, o título ao Oswaldo de Oliveira? Que dedico? Eu dedicar título a treinador. Treinador não ganha jogo. Treinador pode perder jogo. Treinador nem ganhou o Oswaldo, nem ganhou o Joel. Quem ganhou o título, quem ganhou esse título foram os jogadores. Os jogadores é que ganharam esse título. Não foi mais ninguém. Treinador, o que o Oswaldo tem feito foi perder alguns jogos no Vasco, substituindo mal, aí o Vasco acabar entregando o resultado. Isso é o que tem acontecido. Agora, o Joel teve a capacidade de jogar para frente, a ousadia de botar os jogadores certos, de não substituir na hora que o Júnior Baiano foi expulso. Teve essa ousadia e teve a recompensa. Agora, quem ganhou foi o time. Os jogadores é que demonstraram que constituem um grande time de futebol. Essa é que é a grande verdade. O resto, essa história de treinador, achar que ele resolve. Eu nunca vi o Bom Sucesso ou o Araçatuba ser campeão. Nunca vi. Com o melhor treinador do mundo. Bota lá ser jogador para ver se eles ganham. Agora vem depois o treinador deitar cátedra. O treinador ganha muito dinheiro para trabalhar pouco, para não concentrar, para achar que tem que ter 2 dias de folga, ganhar 100 pau por mês, ou 150 pau por mês, para trabalhar 4 dias por semana. Isso não comigo. Comigo a história é diferente, comigo é outra história. Comigo tem que demonstrar trabalho para poder reconhecer que ele efetivamente é um profissional que pode trabalhar no Vasco. Agora, Eurico, no intervalo a gente ouvia também sua voz em alto som, né? Também falando com o time. Você ajudou na preleção ali? Eu só disse aos jogadores que eles não perdessem a cabeça, que jogassem futebol. Mais nada. A única coisa que eu disse aos jogadores é que acreditassem neles, que não perdessem a cabeça, porque realmente com o resultado daquele 3-0, o jogador pode perder totalmente a concentração, que não perdesse a cabeça e que jogassem bola. Que eu tinha certeza que ele jogando bola, não dessa virada, porque essa virada eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Se eu durar 100 anos, eu não vou esquecer isso. Eu não tenho hipótese. Fiz um grande investimento para o Mundial de Clubes, estou tendo reflexo agora, estou classificado para Libertadores. Eu, em vez de diminuir, eu vou ter que investir mais, porque eu tenho que buscar aquele Mundial de qualquer maneira. O Mundial continua atravessado aqui na minha garganta, e acho que depois que eu conseguir e chegar no Mundial, aí vocês vão se ver livres de mim, aí vocês não vão ter que mais ficar... É promessa? Não, vocês não vão me... Eu acho que aí vai ser a hora de eu dar uma parada, e aí vocês não precisam mais se preocupar com o Eurico. Você gritava uma frase forte ali no meio do campo para os jogadores ouvirem, para todo mundo ouvir. Assim que terminou o jogo, o que o senhor gritava lá? Você quer que eu diga? Pode dizer, ué. Vice é o caralho. Aí a palavra do Eurico Miranda, meu caro Milton Neves. E aí, Cláudio Karsug, defina Eurico Miranda. Não há necessidade de definição, as suas palavras já mostraram a pessoa. Eu diria claramente que é uma pessoa que não estudou em Oxford. O clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado no dia 30 de outubro de 1994 pelo Brasileirão daquele ano, ficou marcado não só pelo empate emocionante em 2-2, mas principalmente pela confusão envolvendo o Edmundo. A partida entrou para a história quando, ainda no segundo tempo, Edmundo se envolveu em uma briga com os jogadores do São Paulo. A discussão começou após uma jogada mais dura e rapidamente se transformou em tumulto geral. Edmundo foi cercado pelos jogadores adversários, trocou empurrões e o árbitro precisou intervir para separar os atletas. Edmundo foi expulso junto com Juninho Paulista.
E o clima, que foi quente no gramado, nos vestiários pós-jogo também foi pegado. Entrevista do diretor do São Paulo, de Tele Santana confrontando Flávio Prado e Edmundo ironizando Juninho Paulista. Foram alguns dos momentos que marcaram esse que para mim foi o melhor e maior terceiro tempo de todos os tempos. Vamos acompanhar então, 30 de outubro de 1994. O Calef está na escuta também, Milton Neves. Legal, tudo ao vivo, o Flávio está opinando e agora o Calef depois vai ter a réplica, é claro. A opinião de Flávio Prado, a opinião Jovem Pan, Flávio que violentamente, inclusive, de forma dura, melhor dizendo, criticou o Tele Santana, que teria xingado o jogador Edmundo. Agora temos uma outra informação, Flávio opina e depois o Calef dá a sua posição também. Fala, Flávio. Claro, a partir do momento que o Calef diz que o Tele não tem nada com a história, evidentemente que a gente retira o que disse do Tele e coloca tudo pro Calef. O dirigente não tem que estar no banco de reservas, não é lugar de diretor, não tem nenhuma utilidade diretor lá, e o diretor não tem o direito de ofender ou de falar qualquer tipo de coisa para o jogador adversário. Ele deveria que ir para o árbitro e mesmo assim na mesa do representante e lavrar um protesto ou qualquer coisa que o valha. Nunca se dirigir ao jogador adversário, porque ele não tem esse direito, ele não tem nada a ver com o jogador do Palmeiras. Se ele entendeu que o jogador estava agindo de má fé, e isso eu não vou discutir, ele deveria ir na mesa do representante, lavrar o seu protesto e depois tomar as atitudes cabíveis, fazer BO, fazer o que bem entender. Agora, xingar o jogador que está em campo mostra mais uma vez que lugar de cartola jamais é no banco de reserva. Inclusive, subsidia torcidas uniformizadas que trazem bombas e jogam bombas nos torcedores adversários e muita gente morre. Se o senhor quer que as pessoas morram, é problema seu. Eu quero que o torcedor de bom senso, aquele torcedor que vem com família, venha ao estádio. E não que sejam subsidiadas as torcidas uniformizadas, inclusive pelo São Paulo. E quando os torcedores são presos com bombas, São Paulo coloca advogados para defender esses torcedores. Se os senhores optaram pelas torcidas uniformizadas, façam bom proveito. Eu presto serviços à comunidade, ao torcedor comum. E por isso eu digo, não venha ao estádio, porque se você vier, você vai ver diretor agitando dentro de campo, provocando briga que vai implicar em brigas lá fora. É por isso que eu falo para o torcedor não vir, porque vocês optaram pelas torcidas uniformizadas que trazem bombas aos estádios. E eu aprendi a ver futebol sem bombas. Eu quero torcedores de família. E não há espaço para torcidas uniformizadas que os clubes pagam e para os torcedores de família. Eu quero torcedor de família. Se vocês querem torcedores com bomba, continuem pagando a eles para que eles tragam bomba nos estádios. Ô, senhor Calef e João Francisco. Calef quer falar. Vai falar sim, vai falar. Depois eu tenho uma pergunta final que está faltando. Pode falar, Calef. Não, Milton, só dizer o seguinte, por que o Flávio Prado também não faz eco e não fica em casa de camisola ou de pijama, qualquer coisa, e fica comentando pela televisão? É mais fácil do que ele não fica se expondo aqui, que ele acha que é tão perigoso, então ele se arrisca. Por que não fica em casa? Fica em casa e comenta bem, um brilhante comentarista, não sei se é advogado também, um brilhante advogado, nunca disse. Mas você não acha que é perigoso mesmo? Não, mas eu acho, Vanderlei, que é perigoso, mas você tem que arrumar uma solução. E não dizer só passei estilingue, é muito fácil, quer ser vidraça. Então arruma uma solução. Não adianta eu dizer que o Brasil teve inflação, estava ruim, se eu não tiver solução, não adianta. A solução é tirar incompetentes como você, Nós estamos dizendo toda hora, Calef, que há necessidade de acabar com a impunidade. É isso que alimenta a violência. Os exemplos da legislação esportiva são vários, que provam toda essa incompetência. Nós toda hora contamos e falamos isso, Calef. Não foram com você, Vanderlei. Comigo não, com a equipe toda. Ela faz todo dia ela fala isso. Só o seguinte, mas não fica. Não, eu acho que tem que arrumar uma solução. Pegar, reunir o chefe disse, não sei se deu briga hoje, tomara que não tenha dado. Me parece que não. Deu muita lá fora, mas muita. Bombas foram apreendidas antes do jogo. Ônibus quebrados. É uma lástima, mas eu acho que não adianta você dizer que não deve o jogo. Tem que arrumar uma solução. Falar do problema, todo mundo fala. Isso é muito cômodo. Ô, Calef, mas e as pessoas que morrem? Como é que nós fazemos? As vidas que foram perdidas, como é que nós fazemos, seu Calef? O senhor vem pro estádio, o senhor fica num lugar privilegiado, o senhor fica dentro de campo, se o senhor trouxer os seus parentes, eles virão num carro que o senhor mereceu ter, eles vêm no seu carro, o senhor tem um estacionamento dentro do clube, o senhor fica numa tribuna de honra, o senhor não tem risco de levar bombas na cabeça. Agora, seu Tele, seria interessante, nós estamos numa entrevista coletiva, várias emissoras de rádio e televisão, que o senhor nominasse quem realmente apontou, porque eu estou vendo aqui, a maioria dos companheiros, ninguém disse aqui que o senhor teve qualquer participação na confusão. E o senhor está irritado com alguém que disse. O senhor sabe quem foi que falou? Porque realmente a maioria dos companheiros que estão aqui estão dizendo que ninguém disse que o senhor
falou que o senhor participou da confusão. Então o senhor está se dirigindo exatamente a quem quando o senhor se refere a esse comentarista ou a essa emissora? O comentarista que falou na Jovem Pan que eu tinha sido culpado de tudo foi o Flávio Prado. Foi o Flávio Prado que disse na rádio, uma pessoa de minha confiança estava ouvindo, ainda dentro do vestiário, e disse que ele estava dizendo que culpado de tudo tinha sido eu. E eu não aceito. E eu já dei uma vez uma bronca nele quando ele trabalhava na Bandeirantes. E se me der a oportunidade de ir a Cartão Verde ou qualquer outro programa na rádio, eu vou dar outra bronca nele. Porque ele não pode me julgar dessa forma que ele me julga. Tele, não vou defender nem o Flávio nem o senhor. Eu quero apenas... O Flávio fala agora com ele. O Flávio vai falar agora com ele. Vai falar com o Tele agora. Vai falar. Não, eu não quero falar com ele não. Eu não quero falar não. Vamos abrindo o microfone ao senhor. Não, ele... Peraí, Flávio, ele não tá ouvindo. Ele vai falar comigo depois, se ele quiser falar, seja fora do microfone, seja no Cartão Verde, seja onde for, ele vai falar, porque eu não aceito isso não. Eu já dei uma bronca uma vez nele quando trabalhava em Belo Horizonte e dou outra se for preciso e no ar se for preciso. Eu diria que eu não quero que vocês me perguntem não. Eu quero que vocês façam uma pergunta ao Edmundo. Eu quero que perguntem ao Edmundo se eu disse alguma coisa a ele, só isso. Se eu disse alguma coisa. A única vez que eu me dirigi ao Edmundo, que ele discutia com o pessoal do banco, é dizendo assim, vai embora, saia daqui, vai embora. É só isso que eu disse. Não disse absolutamente nada. E eu não quero que seja a minha palavra, não quero que vocês façam uma pergunta ao Edmundo, se eu me dirigi alguma vez a ele falando e xingando ou falando qualquer coisa com ele. Insista, Aurinde, que o Flávio quer falar com ele agora. Insista, Aurinde. Vocês vão dizer, não, ele está se defendendo. Eu não estou me defendendo. Eu quero que vocês façam essa pergunta ao próprio Edmundo. Bom, o Milton Neves está querendo, claro, o senhor já se manifestou. Há condição de o senhor falar com o Flávio Prado ou o senhor prefere aguardar um outro momento? Um outro momento, porque agora, Tele, não sei, porque se ele não sabe, ele pergunte. Aurinde, tenta de novo. Eu quero tentar falar com ele. O Vanderlei Luxemburgo está falando também. Não tenho... Uma declaração do Flávio Prado para tudo ficar sanado, não? Olha só, eu não quero ouvir, não, porque eu tô meio... Eu vou dizer aquela palavra, não, mas eu tô por conta com ele. Tô por conta com ele. Só pra ouvir. Ele tem a obrigação de esclarecer os fatos para não ficar falando bobagens, porque isso é bobagem. E eu não aceito. Ele já fez uma vez isso comigo quando eu trabalhava em Belo Horizonte e eu abri o jogo contra ele, pô. Então vamos abrir o jogo. Então eu não aceito essas coisas, tá? Eu não aceito. Diga que eu quero dar um abraço nele. Pergunte aos repórteres, pergunte ao jogador, pergunte tudo e não solte no ar. Porque quem ouviu aquela hora que ele disse e não ouviu depois, vai ficar a impressão de que eu fui culpado de tudo. Que ele falou isso na rádio. Ele disse, culpado de tudo é o Tele. Tele foi o culpado de tudo. O Milton Neves quer parabenizar o senhor. Isso pelo menos pode ser, não? Pode. Vai. Senhor Tele Santana, muito obrigado, Tele. Boa noite, Tele. Vou dar ibope outra vez pra você. Vou dar ibope pra vocês outra vez. Vai. Muito obrigado, Tele. O Tele é o seguinte, o Flávio Prado realmente disse o que o senhor falou. A audiência da PAN é muito grande, mas o Flávio Prado já meia hora voltou atrás dizendo tudo que eu falei contra a Tele aplica-se a Calef. Eu errei. O Flávio disse há meia hora e disse há 5 minutos de novo que realmente errou. O senhor nunca errou na vida, senhor Tele? O senhor não perdoa, ele errou, ele confessou que errou. Eu recebi uma informação eu tanto perdoo que eu já o perdoei uma vez. Quando ele trabalhava na Bandeirantes, e ele me chamou de pé frio, que ia perder um jogo em Belo Horizonte, uma decisão de campeonato, entre Cruzeiro e Atlético, que ia ganhar o Cruzeiro, porque eu era um tremendo pé frio, e no dia seguinte eu dei a resposta a ele na Bandeirantes. Eu falei, o pé frio ganhou outra vez, não é a primeira não. E disse mais a ele, eu disse, olha, você talvez seja um repórter novo, e não tem ciência de quantas vezes eu já fui campeão até chegar nesse título agora em 88, lá no Atlético Mineiro. Já tínhamos ganho grandes títulos como jogador, como técnico. Então eu só fiz ver a ele e relatei todos os títulos conquistados naquela oportunidade, já que ele trabalhava naquela vez na TV Bandeirantes. E o Luciano até assistiu o programa, viu o programa e sabe o quanto eu falei, porque ele dizia para todos os torcedores que quem ganharia o título, isso no dia do jogo, antes do jogo, ganharia o Cruzeiro, porque o técnico do Atlético era um tremendo pé frio. Tá bom. Tele, nós vamos comer uma rúcula lá no Paulista Grill já juntos, mas Flávio Prado, fale agora com o teu amigo Tele Santana, Flávio. Ele sabe que eu tenho tremendo respeito por ele. Recebi a informação, senhor Tele Santana, do repórter que estava ali embaixo, de que o senhor teria ofendido o Edmundo. Não ofendeu. O Calef João Francisco fez o esclarecimento, ele é que fez toda a bobagem, e insisto, Cartola não tem que ficar no banco porque cria esse tipo de coisa.
cometi um erro, o senhor tem toda a razão em estar bravo, porque foi uma injustiça cometida com o senhor e, consequentemente, estou retirando o que disse e tudo que disse para o senhor, que o senhor teria feito aquilo, baseado numa informação que veio de lá de baixo, eu retiro, porque realmente o senhor não teve nada com essa história, o senhor retirou depois dos seus jogadores e a culpa foi do seu diretor. O senhor tem toda a razão dessa vez. Dessa e das outras também, quando eu tive qualquer entrevista com você, eu sempre tive razão, porque eu sou um profissional que procura ser correto. Já fui no seu programa. Agora, eu acho covardia um cidadão que está no banco, não faz parte do espetáculo, e ficar agredindo o jogador com... Quem é o cidadão, Verdemundo? O Calef e o Tele, agredindo com o Tele também e mandando seus jogadores baterem. Acho que isso aí é uma covardia com nós profissionais. A gente está trabalhando ali. Não provocou reação, não. A minha reação foi a seguinte: eu dei um carrinho normal, tomei o amarelo, e o Juninho, metade de um homem que, mano a mano aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde, veio e cuspiu na minha cara. Aí eu acho que isso aí é falta de respeito. Na cara de um homem não se bate, não se cospe. Aí eu tomei a minha reação. Aí, quer dizer, depois que eu fui expulso, criou aquela confusão toda, mas eu tô bastante satisfeito. Confirma sobre o Tele, Luiz. Confirma sobre o senhor Tele. O Tele pediu. E tentando dar um tapa na minha cara. Quer dizer, confirma pra mim, só por favor, sobre o Tele. Ele tá ouvindo. Não, o Tele já se foi, Milton. Com certeza. O negócio do Tele foi ele incentivando, né, a violência. Mas em outras ocasiões, no meu caso específico, né, ele mandou que o alemão chegasse mais junto, mas, quer dizer, desse uma chegada mais forte. Mas aí eu não tô também falando do Tele. Agora o Calef é brincadeira. Se eu falar as coisas aqui que ele me falou, vocês vão tirar do ar, porque é covardia. O Edmundo tá voltando pro banho, a gente chamou justamente para responder essa pergunta. É importante. Eu nem sei Luiz, calma, Luiz. Os dois. Eu discuti com os dois. Agora ele amenizou realmente em relação ao Tele, mas houve o problema e foi isso que eu também vi e relatei. Realmente acabamos de alguma forma induzindo até aquele comentário do Flávio Prado, mas eu vi realmente o Tele discutindo com o Edmundo. Então é isso, pessoal. Esse foi o especial Terceiro Tempo. E se você gostou ou curtiu o vídeo, deixe nos comentários e trarei a parte 2. E se você quiser ouvir qualquer um desses programas na íntegra, vou deixar o link de cada um abaixo na descrição. Valeu e até a próxima! Aí, meus amigos, o destaque final de mais um terceiro tempo do Scratch do Rádio da Bandeirantes. Meus amigos, aquele abraço em nome de toda a nossa equipe técnica interna e externa. Em nome de Ricardo Capriotti e Cláudio Zaidan, estamos indo embora. Vai terminando aqui mais um terceiro tempo, exclusividade no Scratch do Rádio da Bandeirantes de São Paulo para todo o Brasil e para todo mundo via internet. Vai terminando mais um terceiro tempo e aqui a bola não para nunca.